Você já se perguntou por que algumas pessoas têm um magnetismo inexplicável? Por que há quem, sem esforço, atraia oportunidades, respeito e relacionamentos saudáveis, enquanto outras lutam constantemente para serem valorizadas? A resposta está em um segredo psicológico que transformará como os outros te veem. Quando você se torna invisível, paradoxalmente, seu valor aumenta. Quando falo de se tornar invisível, não me refiro a desaparecer fisicamente, mas a algo muito mais poderoso: deixar de precisar de validação externa, deixar de perseguir, deixar de mendigar atenção. E nos próximos minutos, vou revelar exatamente como conseguir isso. Pense por um momento. O que aconteceria se de repente você não reagisse mais a provocações? Se não fosse mais afetada pelo que os outros pensam de você? Se pudesse se mover pelo mundo com uma calma inabalável? Sua energia mudaria completamente e o mundo começaria a tratá-la de uma maneira totalmente diferente. Parar de reagir é o primeiro passo para se tornar inalcançável. Se você quer ser verdadeiramente inalcançável, há algo que deve entender imediatamente. Cada vez que você reage impulsivamente, entrega seu poder. A maioria das pessoas vive em um estado de reação constante, se deixa afetar por qualquer comentário, qualquer olhar, qualquer situação que não sai como esperavam. Carl Jung, o brilhante psicólogo, explicava que nossas emoções não controladas são, na realidade, um reflexo de nossas sombras internas não resolvidas. Ou seja, se algo te altera, se algo te desestabiliza, não é porque tem poder sobre você, mas porque dentro de você há algo que ainda não dominou. E aqui começa o problema. Por que você reage tanto? Porque se importa demais com o que não deveria. Se importa demais com a opinião dos outros. Se importa demais com o reconhecimento externo. Se importa demais em se sentir aceita ou aprovada. Você já notou como algumas pessoas se alteram pelo menor comentário nas redes sociais? Ou como perdem a calma quando alguém as critica? Essa reatividade é precisamente o que as torna vulneráveis, manipuláveis, previsíveis. As pessoas que são realmente inalcançáveis entenderam algo fundamental que a maioria nunca compreende. Nem tudo merece uma reação, e muito menos sua energia. Cada vez que você salta para se defender, cada vez que tenta se justificar, cada vez que responde com raiva ou frustração, está deixando claro que podem afetá-la, que tem controle sobre você, mesmo que seja mínimo. Mas o que acontece quando você aprende a não reagir? Quando alguém te insulta e você apenas o olha com calma. Quando alguém tenta provocá-la e seu rosto não muda nem 1 milímetro. Quando o caos acontece ao seu redor e você continua em paz. Aí é quando você se torna inalcançável. Se você quer começar a treinar essa habilidade, faça o seguinte: antes de responder a qualquer estímulo que te altere, faça uma pausa de 5 segundos. A maioria responde sem pensar. Alguém te ataca e imediatamente você se coloca na defensiva. Mas quando treina sua mente para pausar antes de reagir, você assume o controle. Durante essa pausa, pergunte-se: isso realmente merece minha energia? E quase sempre a resposta será não. Pratique também observar sem se envolver. Jung falava constantemente da importância da observação sem identificação. Nem tudo o que acontece precisa da sua participação. Às vezes, a melhor resposta é nenhuma. Aprenda a ver as situações como se fosse uma espectadora em um filme. Desenvolva o que eu chamo de indiferença seletiva. Não se trata de ser uma pessoa fria ou sem emoções, trata-se de escolher conscientemente ao que você dá importância. Não pode evitar que alguém tente provocá-la, mas pode evitar cair no jogo dele. E sua linguagem corporal? O silêncio, a calma e uma expressão neutra são armas poderosas. Quando alguém tenta tirá-la do seu centro e você simplesmente mantém sua postura, sem se mover, sem mostrar uma reação evidente, esse é o momento em que você percebe que eles não têm mais poder sobre você. Substitua a reação pela estratégia. Em vez de responder a partir da emoção, escolha responder a partir da inteligência.
Às vezes, não dizer nada é a resposta mais poderosa. Outras vezes, um simples sorriso desarma qualquer ataque. Não se deixe levar pelo momento, pense a longo prazo. Quando você consegue isso, as pessoas te percebem de outra maneira. Alguns ficarão confusos, não entenderão por que você não responde como antes. Outros ficarão frustrados. E alguns poucos te respeitarão ainda mais, porque a energia de alguém inalcançável se sente, se percebe, se impõe. Mas acima de tudo, você se sentirá diferente. Perceberá que não é mais uma marionete de suas emoções, porque ser inalcançável não é ser indiferente, é ser tão dona de si mesma que nada externo pode tirá-la do seu eixo. Quer um exercício prático para fortalecer esse controle emocional? Durante uma semana, cada vez que algo provocar uma reação impulsiva em você, espere 5 segundos antes de responder. Observe como seu corpo reage: tensão, desconforto, ansiedade. Tome isso como um sinal de que ainda há algo que você precisa treinar. Faça uma lista das situações que mais te fazem reagir e analise por quê. Cada noite, pergunte-se: quantas vezes hoje deixei que algo externo me afetasse? Visualize a versão de você que já não cai nessas armadilhas. Torne isso sua identidade. E quando isso acontece, algo começa a mudar dentro de você. Você começa a ver o mundo de outro nível. E o melhor de tudo, quando aprende a soltar, esse poder se multiplica ainda mais. E é disso que falaremos no próximo ponto. Há uma verdade que poucos entendem: o apego é a maior fraqueza que uma pessoa pode ter. Tudo o que te prende, tudo o que você tem dificuldade em soltar, é exatamente o que te mantém vulnerável. As pessoas que são realmente inalcançáveis dominaram a arte de soltar. Mas aqui está o problema: a maioria não sabe soltar. Nos apegamos a pessoas, a situações, a expectativas, acreditando que se as deixarmos ir, perderemos algo importante. Nos ensinaram que soltar é perder, que se afastar é se render. Mas a realidade é outra. Quando você aprende a soltar, você se liberta. Carl Jung falava da importância do desapego como um processo fundamental para a individuação. Ele entendia que as pessoas que não conseguem soltar vivem acorrentadas ao seu passado, à sua dor e ao que nunca poderão controlar. E é aqui que reside o poder. Quando você não tem mais medo de perder, se torna intocável. Pergunte-se: quantas vezes você ficou em um lugar onde já não pertencia? Quantas vezes manteve uma relação que te drenava só porque tinha medo de soltar? Quantas vezes tentou mudar alguém esperando que algum dia seja a pessoa que você precisa? Aqui está a verdade que você precisa entender hoje. Nada que você tenha que implorar para que fique vale a pena. Nada que você tenha que forçar é realmente seu. Tudo o que te custa paz é caro demais. As pessoas mais fortes aprenderam a soltar rapidamente. Não ficam onde não são valorizadas. Não insistem onde já não há respeito. Não temem perder porque sabem que o que é para elas nunca precisará ser forçado. Mas como você pode soltar sem sentir que está perdendo? Primeiro, você precisa mudar sua mentalidade sobre o desapego. Jung dizia que o que você nega te submete e o que você aceita te transforma. Soltar não é perder, soltar é aceitar. Aceitar que certas pessoas só estavam destinadas a te ensinar algo e não a ficar. Aceitar que algumas oportunidades não eram para você. Aceitar que há ciclos que devem se fechar para que você possa avançar. A razão pela qual a maioria não solta é por medo. Medo de ficar sozinha, medo de se equivocar, medo de depois se arrepender. Mas aqui está o truque. Quando você enfrenta esse medo, percebe que ele nunca foi tão grande quanto pensava. Deixe-me compartilhar um exercício de liberação. Pense em algo que hoje você tem dificuldade em soltar. Pode ser uma relação, um pensamento, uma situação. Agora pergunte-se: o que aconteceria se eu simplesmente deixasse de carregar isso? Imagine como seria a leveza, a paz, a tranquilidade.
Essa sensação de liberdade é a prova de que o correto é soltar. Repita esta frase cada vez que tiver dificuldade em soltar. Confio que o que é para mim chegará sem esforço. Porque essa é a verdade. Nada que realmente seja para você precisará ser retido com desespero. Sabe o que você deveria fazer na próxima vez que sentir a necessidade de insistir onde não é valorizada? Faça o contrário. Afaste-se. Observe o que acontece quando você não corre atrás do que quer ir embora. Descobrirá que, na maioria das vezes, quando você solta, o universo te surpreende com algo melhor. Se ainda duvida se algo ou alguém deve continuar em sua vida, faça este teste definitivo. Imagine que já não está mais lá. Observe como você se sente com essa ideia. Se sente paz em vez de ansiedade, já tem a resposta. Muitas vezes, o problema não é o apego em si, mas a resistência em aceitar o óbvio. Você não pode se apegar a algo que não está destinado a continuar com você. Quando você domina a arte de soltar, sua energia muda. Você não vive mais em um estado de carência, mas de abundância. As pessoas te percebem de maneira diferente porque a segurança de alguém que não teme perder é magnética. Você tem mais controle sobre sua vida porque deixa de se apegar ao que não te faz bem. Soltar é a prova máxima de confiança em si mesma. Quem não pode soltar continua sendo escravo do medo. Mas há algo mais poderoso que soltar: a arte de calar. E isso é o que diferencia os verdadeiramente inalcançáveis. É disso que falaremos no próximo ponto. O silêncio e o mistério aumentam seu valor. As pessoas que são realmente inalcançáveis dominaram uma arte que poucos entendem: o silêncio. Em um mundo onde todos querem ser vistos, ouvidos e validados, quem sabe calar e se manter reservado tem uma vantagem incomparável. Não revelar demais, não reagir impulsivamente e não dar explicações desnecessárias te transforma em alguém que os outros não conseguem decifrar. E o que não conseguem decifrar os intriga. Carl Jung falava sobre a importância da introspecção e como as pessoas mais poderosas são aquelas que controlam sua própria narrativa. Não precisam anunciar o que pensam, o que sentem ou o que farão. Simplesmente agem, observam e deixam que os resultados falem por eles. Mas a maioria das pessoas não tem controle sobre sua boca, nem sobre sua energia. Falam demais, explicam demais, tentam se justificar, e cada palavra desnecessária que dizem é uma peça de informação que outros podem usar contra elas. Você percebe como funciona a psicologia do silêncio e seu impacto em sua vida? Quando você é uma pessoa demasiadamente acessível, previsível e faladora, perde a atratividade. Seu valor diminui porque os outros sentem que já sabem tudo sobre você. Não há mistério, não há profundidade, não há nada que os faça querer descobrir mais. E isso se aplica em todas as áreas da sua vida. Nos relacionamentos pessoais, se você está sempre disponível e conta tudo o que pensa, se torna uma opção segura, mas não interessante. As pessoas te dão como certo. No trabalho, se revela demais sobre seus planos e estratégias, outros podem se adiantar ou se aproveitar da sua informação. Na vida em geral, se você sempre tenta explicar suas decisões, dar razões para tudo o que faz ou justificar cada passo que toma, os outros sentem que têm direito de opinar sobre sua vida. Aqui há um fator crucial. Quanto menos você revela, mais controle tem. O silêncio te protege. Nem todo mundo precisa saber o que você pensa. Nem todos merecem acesso à sua vida. Quando você começa a falar menos e observar mais, começa a ver o jogo oculto por trás de cada conversa. Quando se cala, se torna mais imprevisível. Ninguém sabe o que você realmente pensa. E isso te dá vantagem. Os outros te respeitam mais, porque quem não se explica o tempo todo projeta confiança. Você aprende a detectar a energia das pessoas. Ouvir mais e falar menos te permite identificar intenções ocultas. Quer saber como usar o mistério a seu favor? Não revele seus planos até que já estejam em andamento. Muita gente fracassa porque anuncia seus movimentos antes de executá-los. Não avise,
Apenas faça. Não explique suas decisões. Você não tem que se justificar para ninguém. Se tomou uma decisão, mantenha-se firme e deixe que os resultados falem por você. Controle sua linguagem corporal. O mistério não está apenas no que você diz, mas em como se comporta. Um rosto neutro, um olhar seguro e pausas antes de falar geram mais impacto que 1000 palavras. Aprenda a desfrutar do silêncio. Não preencha cada momento com palavras desnecessárias. As pessoas realmente poderosas se sentem confortáveis no silêncio porque sabem que não precisam provar nada. Faça com que as pessoas se perguntem mais sobre você. Não conte tudo imediatamente. Deixe espaço para a curiosidade. O interesse aumenta quando há algo a descobrir. Esteja consciente do poder da pausa. Quando alguém te fizer uma pergunta incômoda, não responda imediatamente. Tome um momento para pensar, para medir o terreno. Essa pausa faz com que os outros sintam que o que você vai dizer tem peso e valor. E não compartilhe suas fraquezas com qualquer um. As pessoas podem usar a informação contra você. Certifique-se de que quem tem acesso à sua vulnerabilidade são pessoas que realmente o merecem. Gostaria de um exercício prático para fortalecer sua presença silenciosa? Durante uma semana, pratique o seguinte: responda com menos palavras, não explique mais do que o necessário, seja clara, concisa e direta. Observe mais do que fala. Analise como as pessoas agem quando você não revela toda a sua informação. Use pausas em suas conversas. Antes de responder, tome um respiro. Mantenha o controle. Não anuncie seus planos antes que sejam uma realidade. Deixe que as pessoas se surpreendam por suas ações, não por suas palavras. Quando você controla a sua informação e não revela tudo imediatamente, as pessoas começam a vê-la diferente. Alguns se sentirão desconfortáveis porque não podem ler suas intenções. Outros te admirarão porque você projeta uma segurança que poucos têm. E alguns tentarão decifrá-la porque o desconhecido sempre é mais atrativo que o previsível. Aqui está a chave. Quando você se torna um mistério, o poder muda a seu favor. Mas há algo mais que faz com que as pessoas realmente inalcançáveis sejam diferentes. Não só sabem quando calar, também sabem quando se priorizar acima de tudo e de todos. E é disso que falaremos no próximo ponto. A maioria das pessoas vive colocando os outros em primeiro lugar. Fazem tudo para agradar, para se encaixar, para serem aceitas. E este é o erro que as torna fracas, porque cada vez que você se coloca em último lugar, dá a outra pessoa o controle sobre sua vida. Carl Jung falava da importância da individuação, o processo de se tornar uma pessoa completa e independente. Mas você não pode conseguir isso se continua se sacrificando por pessoas que não fariam o mesmo por você. As pessoas inalcançáveis entenderam isso. Quando você se prioriza, o poder muda a seu favor. Por que priorizar muda sua energia? O problema é que nos ensinaram a sentir culpa por pensar em nós mesmos. Desde pequenos nos dizem que ser egoísta é errado, que devemos dar, que devemos nos sacrificar. Mas há uma grande diferença entre ser egoísta e ter amor próprio. O egoísmo é exigir sem dar. O amor próprio é dar, mas sem permitir que te desgastem. E aqui está a chave. Quando você começa a se priorizar, as pessoas te percebem de outra maneira. Você deixa de ser uma opção fácil, deixa de ser alguém que podem usar quando lhes convém. Você se torna alguém com padrões, e as pessoas respeitam quem tem padrões. Há um fator decisivo. Quem não se prioriza sempre será uma opção, nunca uma prioridade. Se constantemente sacrifica seu tempo, sua energia e seu bem-estar pelos outros, sem receber o mesmo em troca, a única coisa que está conseguindo é treinar as pessoas para te darem menos do que você merece. Pense nisso. Se você está sempre disponível, nunca te valorizarão. Se sempre diz que sim, assumirão que você não tem vida própria. Se não se respeita, ninguém mais o fará. As pessoas que são realmente inalcançáveis aprenderam a estabelecer limites. Não porque sejam frias ou distantes,
mas porque sabem que sua energia é valiosa e não a dão a qualquer um. Como você pode começar a se priorizar sem culpa? Primeiro, aprenda a dizer não sem explicações. Você não tem que justificar por que não quer fazer algo. Um simples não, obrigada, é suficiente. Deixe de dar sem reciprocidade. Se percebe que sempre é você quem dá, quem se esforça, quem coloca todo o trabalho, pare. Observe quem realmente está ali por você. Corte o acesso àqueles que não te valorizam. Nem todas as pessoas merecem um lugar em sua vida. Se alguém só aparece quando precisa de algo, elimine-o do seu círculo. Invista tempo em você antes que nos outros. Não coloque ninguém acima da sua paz mental. Se algo te desgasta mais do que te acrescenta, não vale a pena. E, sobretudo, livre-se da culpa por se priorizar. Você não deve seu tempo nem sua energia a ninguém. Se alguém se incomoda porque você se coloca em primeiro lugar, essa pessoa se beneficiava do seu descuido consigo mesma. Quer fazer um experimento de priorização e ver seus efeitos imediatos? Se ainda duvida de como se priorizar pode mudar sua vida, faça este experimento durante uma semana. Diga não a algo que realmente não quer fazer, sem sentir culpa. Observe como as pessoas reagem quando você deixa de estar sempre disponível. Dê um tempo só para você sem interrupções externas. Reflita. Quantas vezes por dia você age por compromisso em vez de desejo real? Verá que algo surpreendente acontece. Quem realmente te valoriza, respeitará seu espaço e limites. Quem só te queria por conveniência se afastará. E isso é exatamente o que você quer. Quando você começa a se priorizar, as pessoas te tratam diferente. Aquelas que te valorizam ficarão e te respeitarão ainda mais. As que só estavam por conveniência desaparecerão. E as que antes te davam como certo, de repente sentirão que estão te perdendo. Mas aqui está a chave. Quando você se dá o valor que merece, o mundo te devolve. E há um nível ainda mais alto que você deve alcançar: a transformação total da sua presença. Não se trata apenas de priorizar, mas de irradiar uma energia que faça com que o mundo te perceba de uma maneira completamente distinta. E é disso que falaremos no próximo ponto. Quando uma pessoa se torna inalcançável, sua energia muda. Já não é alguém que implora, que persegue ou que se deixa arrastar pelo que outros querem. É alguém que sabe o que vale e que não tem medo de perder o que não lhe convém. As pessoas que chegaram a este nível desenvolveram uma presença que se sente. Não é algo que se diz, é algo que se percebe. Quando você entra em uma sala, as pessoas podem notar a diferença. Você não precisa de validação, não precisa de aprovação. E por isso, de repente, começa a receber mais respeito, admiração e mais oportunidades. Aqui há um fator determinante. As pessoas respeitam quem não teme perder nada. Carl Jung falava do conceito da individuação, o processo de se tornar uma pessoa completa sem depender do mundo exterior. Quando você alcança este nível, a forma como os outros te percebem muda radicalmente. Pense nisso. Você já conheceu alguém que não precisa de nada de ninguém e por alguma razão todo mundo quer estar perto dessa pessoa? Isso é porque a independência é atrativa. Quando você é uma pessoa que se sustenta sozinha, as pessoas deixam de te tomar como certa. Quem antes te ignorava começa a te procurar. As oportunidades chegam sem que você tenha que forçá-las. E há um segundo fator crucial. Sua presença se torna mais forte sem necessidade de dizer nada. As pessoas inalcançáveis não têm que provar nada, não buscam impressionar, não buscam atenção, mas de alguma maneira acabam se destacando. Por quê? Porque a segurança em si mesmo é magnética. Olhe a diferença. Alguém que busca aprovação fala demais, tenta agradar, quer cair bem. Alguém que é inalcançável simplesmente está presente, com uma energia firme, sem a necessidade de provar nada. E aqui está o ponto-chave. Quando você alcança este nível,
as pessoas começam a tratá-la como alguém que vale a pena conhecer. Mas como consolidar este estado e não voltar atrás? Chegar a este nível é uma coisa, mantê-lo é outra. Aqui estão 3 chaves para garantir que nunca volte a ser uma pessoa que os outros podem manipular ou controlar. Primeiro, nunca coloque ninguém acima da sua paz. Se alguém te faz duvidar do seu valor, essa pessoa não merece um lugar em sua vida. Segundo, não se explique nem se justifique. Quando tomar uma decisão, mantenha-se firme. Você não deve convencer ninguém de que está fazendo o correto. Terceiro, cerque-se de pessoas que também têm esta mentalidade. Se você se rodeia de pessoas inseguras que dependem da validação, é questão de tempo antes que te arrastem de volta a esse ciclo. E aqui está outro fator determinante. Quando você é inalcançável, as dinâmicas sociais mudam a seu favor. Ser inalcançável não significa apenas que as pessoas te veem de frente, mas que o jogo muda completamente. As pessoas que antes te ignoravam, agora te procuram. Aqueles que pensavam que podiam te manipular agora se sentem desconfortáveis na sua presença. As oportunidades começam a chegar sem que você as busque, porque as pessoas detectam a energia de alguém que sabe o que vale. Quer um exercício para se manter neste estado? Se realmente quer garantir que nunca perderá esta mentalidade, faça o seguinte durante uma semana. Observe quem tenta chamar sua atenção e pergunte-se se realmente merece. Cada vez que sentir a necessidade de se explicar ou se justificar, pare e guarde silêncio. Elimine qualquer comportamento que indique desespero por ser aceita. Cada noite pergunte-se: hoje agi a partir da segurança ou a partir da necessidade de validação? E quando finalmente alcança este ponto, o mundo responde de maneira diferente. As pessoas te admiram, mas não entendem totalmente por quê. As pessoas começam a te tratar com mais respeito, mesmo sem que você faça nada. Você sente uma liberdade que antes não tinha porque já não precisa de nada de ninguém. Aqui está a diferença. Quando você é alguém que já não precisa de aprovação, atenção ou validação, automaticamente se torna alguém que as pessoas buscam. Mas para chegar aqui, você precisa deixar para trás tudo o que alguma vez te fez dependente do mundo exterior. E isso é o que marca a diferença entre quem continua preso às expectativas alheias e quem realmente se torna inalcançável. Se você chegou até aqui, há algo que já sabe. Tornar-se inalcançável não é um ato de arrogância, mas um ato de poder pessoal. É entender que ninguém tem o direito de te controlar, manipular ou te fazer sentir menos do que você é. É tomar o comando da sua própria vida e estabelecer limites claros que ninguém pode cruzar. As pessoas que alcançaram este nível já não jogam sob as regras dos outros. Não buscam aprovação, não pedem permissão para ser quem são. E por isso o mundo as trata diferente. Porque quando você não persegue, se torna o ímã. Quando não implora, se torna o prêmio. Quando não se explica, se torna um mistério. E o mistério sempre atrai. O que acontece quando você adota esta mentalidade é que sua presença muda. Você deixa de ser alguém que pode ser ignorado ou tomado como certo. Os relacionamentos que não te somavam desaparecem. Só ficarão aqueles que realmente valorizam sua energia. As oportunidades chegam sozinhas, porque a segurança é magnética. E as pessoas percebem isso. Você tem paz mental porque já não se desgasta tentando se encaixar ou agradar a todos. Mas isso não é algo que acontece da noite para o dia. É uma decisão que você deve tomar todos os dias, cada vez que quiser reagir impulsivamente, cada vez que sentir a necessidade de se explicar, cada vez que duvidar do seu valor. Lembre-se, é você quem decide se continua sendo acessível ou se eleva acima de tudo isso. Seu desafio a partir de hoje. Comente abaixo a seguinte declaração para reafirmar seu compromisso com esta mudança. Escolho ser inalcançável para tudo o que não me soma. Minha energia é valiosa e eu a protejo. Deixe que o mundo saiba que você já não é a mesma pessoa que costumava precisar de validação ou atenção.
Você é alguém que se respeita, que se prioriza e que não tem medo de soltar o que não lhe serve. E quando fizer isso, quando realmente o viver, verá como o mundo começa a tratá-la da maneira que sempre mereceu ser tratada. Porque ser inalcançável não é se afastar do mundo, é se aproximar da sua melhor versão. Faça-me um favor, dê like neste vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos como este. Compartilhe-o com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje e nos vemos no próximo vídeo.